A Cultura de Voz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Agora são 12 horas e 15 minutos. Voltamos com o Contraponto da Cultura, a voz do povo. Estou vendo aqui, ô Dante, a revista, olha aqui, ó, a revista Nova Fase. A Nova Fase é uma revista de circulação regional, estadual, tal, e vai para todo o Brasil, mas especialmente trata das coisas aqui mais do nosso oeste e das coisas do estado do Paraná. E é o José Valdez, amigo nosso de longa data. E o jornalista José Valdez, ele mora na cidade de Cascavel e sempre volta e meia está aqui com bons convidados aqui na Rádio Cultura. E a revista Nova Fase, ela traz o Emerson Destro, que é um parceiro nosso aqui na Rádio Cultura, que anuncia tanto no ramo de construção como no ramo de alimentos e traz então na Nova Fase a nova edição do Nova Fase circulando por aí. O Dante, alguma observação ou não? O governador Beto Richa se reuniu com o embaixador da Argentina no Brasil, Carlos Alfredo Magarinhos. Os dois discutiram fortalecer as parcerias econômica e cultural entre o Paraná e a Argentina, principalmente a econômica. O Magarinhos convidou o governador Beto Richa para ir até a Argentina ministrar uma palestra para falar sobre o ajuste fiscal feito aqui nos últimos 2 anos aqui no estado do Paraná, né? Explicar como que ele fez e os bons resultados que teve nesses últimos 2 anos econômicos no estado, para ir lá para Buenos Aires falar disso, né? E na questão cultural o maior empenho foi ressaltado esse laço que tem de bom relacionamento da Argentina com o estado do Paraná, mais do que com outros estados brasileiros nesse momento, e querem alavancar mais ainda a cultura entre os dois países, principalmente nas fronteiras. 12 horas e 17 minutos, fala, Cida. E falando em Argentina, hoje à tarde, às 15 horas, na delegacia da Polícia Federal, o delegado e também o setor de imigração estará atendendo a imprensa às 15 horas sobre aquela problemática que a gente já sabe, a questão da fila na Ponte Tancredo Neves, na PTN, ligando o Brasil com a Argentina. Então, 15 horas, uma coletiva a respeito disso. Nos últimos dias tem tido reclamações a respeito da demora na passagem ali, e hoje, então, nós teremos essa coletiva às 15 horas na delegacia da Polícia Federal com o setor de imigração. Agora são 12h17, para nossa honra, nos estúdios da Rádio Cultura aqui da Foz do Iguaçu, deputado federal Nelson Padovani, mais uma vez, esteve aqui recentemente, há cerca de um mês, esteve aqui conosco. Deputado, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Nelson, cumprimentando você, eu estendo cumprimentos para toda a equipe desse programa tão importante aí, que é o Contraponto, né? Que importante porque ele vem ao encontro dos interesses do Paraná, do Brasil, e essa discussão que estamos fazendo nesse momento mais importante da economia do Brasil, né? Deputado, eu sei que o assunto maior vai ser renovação de frota, que nós vamos até anunciei ontem no programa, que seria o assunto a ser discutido com o senhor, saber do senhor a opinião para o senhor que capitania projeto nesse sentido junto ao governo federal, deputado federal que o senhor é. Mas voltando aqui, nós estamos fazendo essa introdução do convite de autoridade da Argentina, convidando o governador Beto Richa e tal. Essa questão aqui de Foz do Iguaçu, nós temos 2 situações. Nós temos o Mercosul, o Paraguai é signatário do Mercosul, a Argentina é signatária do Mercosul, todo mundo faz parte do Mercosul e tal. O jeito de atravessar a ponte da amizade é um, Valdez, e o jeito de atravessar a ponte da fraternidade é outro. Entendeu? Ou seja, porque é o Rio Iguaçu, que a metros vai desaguar no Rio Paraná, com o Paraguai é de um jeito, com a Argentina é de outro jeito, enfim. O que eu diria para o senhor é extremamente muito mais burocratizado o senhor pisar no território argentino. E ali nos nossos amigos ali do Tio Querido para comer um bife de chouriço, tomar uma taça de vinho, muitas pessoas deixam de ir e eles também deixam de vir por conta dessas implicâncias e demora. E agora no verão você ficar ali
50 minutos, 1 hora dentro de um carro é uma delícia, em 45 graus de calor. Por que o Brasil não leva adiante? Essas questões já não deveriam estar resolvidas, deputado? Olha, Nelson, eu fui membro por 4 anos, de 2011 a 2015, do Parlasul. E lá em Montevidéu nós discutimos muito essa situação. E o que foi votado, o que foi discutido e aprovado é que a partir de 2018, toda essa burocracia se acaba. Os países do Parlasul, eles que compõem o Mercosul, eles terão uma placa única, carteira de motorista única, para exatamente acabar com essa burocracia. Isto está aprovado para 2018. Eu fiz parte do Parlasul por 4 anos e só tem uma maneira, nós aguardarmos aí esse prazo, já que foi discutido com os países do Mercosul, e vai resolver de uma vez por toda, porque a burocracia, eles envolvem fiscalização. Quando é fiscalização, é o problema da demoras. Fronteira é fronteira, não é somente aqui, é o Brasil todo, né? É o mundo todo. Eu tive oportunidades de visitar outros países que é fronteiriça, e o país é assim mesmo, é uma situação de que você tem que entender, que é olhar documentos, fiscalizar, mas isso tudo vai se acabar agora em 2018, que nós vamos ter um bloco, somente um bloco do Parlasul, do Mercosul. Eu fiz parte por 4 anos como membro do Parlasul. Nós votávamos uma vez por mês lá em Montevidéu. Agora são 12 horas e 20 minutos. Deputado, renovação de frota, para o ouvinte da Rádio Cultura entender, e o seu projeto para alavancar um pouco mais a economia brasileira. 2 coisas importantes, né? Primeiro é tirar de circulações carros que hoje não tem motor para ultrapassar esses carros modernos, e aí acontecem os acidentes. Outra coisa que é muito importante, Nelson, é o problema da poluição. Esses carros modernos, eles têm 80% a menos da poluição do que esses antigos. Esses antigos não têm airbag, não têm cinto de segurança. São pessoas que têm esses carros guardados, que no final de semana saem com a família pelas estradas e está acontecendo esses acidentes. Mas o mais importante de tudo isso é que, sucateando esses veículos, volta para a indústria esse aço, que ele é hoje um aço aproveitável. No Japão, o Japão aproveita em 85% esses veículos. Nos Estados Unidos, chega a 80%, o Brasil 20%. Porque esses carros se desmancham em ferro velhos, e eles se apodrecem. E as reservas minerais do Brasil, elas não são renováveis, um dia acaba. E conversando com o presidente da República, eu fiz parte daquela comitiva presidencial, mês retrasado, para a inauguração da fábrica de celulose da Klabin, em Telêmaco Borba. Ele me perguntou: deputado Padovani, você é da iniciativa privada, eu gostaria de ouvi-lo, o que é que você acha que temos que fazer para darmos um impacto, para que possamos trazer de volta os trabalhadores? Eu falei: presidente, é só pedir para conhecer o meu projeto 6167 da renovação da frota brasileira. Como seria? O ministro Marco Pereira estava na frente, sentado na frente do presidente, eu do lado. Ele diz: olha, já vi falar em outros países. E assim foi. O presidente deu 30 dias para que o Marcos, ministro do Comércio, fizesse um estudo do meu projeto-lei. E aí, todo o segmento, toda a diretoria se envolveu em outros países para ver como funcionava. Terça-feira da semana retrasada, o ministro me ligou para que nós sentássemos, somente eu e ele, para discutirmos o nosso projeto-lei 6167. Trocamos algumas ideias e assim ele marcou com 19 sindicatos do Brasil, que é a Anfávia, foi ali a Fenabrave, Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, 19 sindicatos dos mais atuantes do Brasil no meio produtivo, que é o PIB brasileiro. E ali nós fizemos a grande reunião com todos os sindicatos, e ali foi dado 8 dias para finalizarmos o meu projeto-lei. É pedido de urgência do presidente da República. Porque não somente, Nelson, vai vir os funcionários de volta, vão ser recontratados pelas montadoras, porque envolve caminhões, coletadeiras, tratores, automóveis, bicicleta, motocicleta. É uma corrente do veicular. É uma corrente do programa veicular. Então,
no momento se estuda 20 anos para trás, que é o meu projeto-lei, até eu falava em 17, mas chegamos em 20, e eles querem 30. Porque a oferta da sucata é de um tamanho muito grande, não aqui no sul, mas o Nordeste principalmente, é muito grande a oferta de sucata. Esses veículos que serão financiados pelas agências bancárias, o custo praticamente ele vai ser menor a prestação do que se gasta hoje num veículo usado. Esse é o entendimento do governo. Nós vamos trazer de volta mais de 2.000 indústrias que vão trazer de volta os trabalhadores. Não é somente a montadora, é aquela que industrializa o volante, aquela que industrializa o rolamento. Só o motor, né? Só para você saber, o motor tem mais de 180 fábricas que produzem os componentes de um motor. São 10 mil itens num carro, deputado. Exatamente. Um faz o botão, outro faz o cinto, outro faz o relógio de pressão, outro velocidade. Exatamente. Então, vai haver uma concorrência muito grande agora no campo da industrialização. O que vai acontecer? Esses funcionários voltarão a trabalhar de imediato. A massa vai voltar a adquirir não somente os usados, porque você vai bloquear na internet o seu Renavan com o seu CPF. E você já está em oferta o seu carro. Você vai receber o bônus para comprar o carro que você quiser, que seja mais novo do programa. Vamos supor que seja 1991 para trás, que seria 20 anos, você já pode comprar o 92, 90, e vem até o 0. Mas você pode também comprar o seminovo. É um sistema cascata. E mais, todo ano, vamos supor que esse ano se aprove, que é o que eu espero até final de dezembro, novembro, que esteja concluído já em prática. O carro 91 é para esse ano. O ano que vem já é o 92. E daí é o 93. Cada ano ele é progressivo. Vai renovando. Ele é um programa que não para. Não é com época determinada. Ele não para, não vai mais parar. Pois é, mas deputado, eu acho que a grande curiosidade, entre tantas que tem o nosso ouvinte que o senhor está conversando agora. Então eu, Nelson, tenho um carro 90. Vamos lá. Eu, seja de qual fábrica, de qualquer modelo, tenho um Golzinho 90. E eu quero trocar. Eu tenho esse carro porque ele vai estar muito ligado à minha capacidade financeira. Eu conservo esse carro porque a minha capacidade financeira tem dificuldade, evidentemente. Claro, com exceção daqueles que têm um valor afetivo e colecionam e tal. Mas estimativo e tal, né? Mas essas são exceções, né? Como é que essa pessoa tem o crédito? Como é que ele acessa o crédito? Veja bem, ele estando no programa veicular, naturalmente, o seu carro você falou em 90. O governo quer de 86 para trás. Eu quero de 91 para trás. Certo? Estamos discutindo em 10 anos, que eu acho que no fim vamos encontrar aí uma média 25. Né? Você vai receber o bônus do carro usado e você vai ter os benefícios nos impostos que o governo vai dar para esse programa. Ele vem ao encontro duas coisas. É o veículo que dá o crédito, porque esse seu veículo, vamos supor 86 que o governo quer para trás, ninguém quer recebê-lo, nem no seminovo, nem nos novos. Não há mercado para ele, não tem mercado. O mercado é o ferro velho, que paga lá por quilo bem barato. Exatamente. Então, esse veículo, como ele vai receber benefício nos impostos e benefício na compra, na liquidez, o governo compra, paga à vista, porque você recebe o bônus que é dinheiro para dar no seminovo ou no usado. Esse é diferente. Aquilo é cheque contra cheque no bolso, visado. Então é a diferença, você vai poder sim, porque você vai ter benefícios. Essa regulamentação, Nelson, desse projeto-lei está sendo feito agora em 8 dias, que foi determinado pelo ministro Marco Pereira, para que possamos fazer o entendimento do fechamento para dar certo. Mas deu certo nos Estados Unidos, deu certo na China, deu na Alemanha, 3 países importantes. Por que não vai dar aqui? O que nós temos é que fazer com que possamos trazer de volta essas famílias que perderam os empregos. Nós temos que trabalhar nesse campo. Não é possível um país jovem como o nosso, rico como o nosso, ter 12, 14 milhões de desempregados. O senhor já chegou a conversar com o pessoal da indústria montadora, deputado? O que eles acham do projeto? Mas você falava há pouco, não sei se estava no ar, o presidente da Volkswagen é o presidente Sim. da Fábia, ele foi o único que ficou autorizado pelo Ministério a dar informações
sobre o caso, ele é único. Nós escolhemos que dos 19, um sindicato faria as conversas junto com a imprensa. E assim, ele é que está dando as orientações. Mas o fecha do programa ainda está faltando detalhes, que deverá acontecer agora a partir de segunda-feira, quando nós vamos reativar novamente na Câmara Federal o nosso trabalho, depois da eleição. Mas tudo se entende que o presidente da República quer esse assunto resolvido até final de novembro. Diga ele. Deputado, o senhor estava falando a respeito de renovação da frota. Domingo, quem acompanhou o Fantástico da Rede Globo viu uma matéria, foi feita com os ônibus que transportam estudantes, todos sucateados em diversas cidades do país. E não é só no Nordeste. Esse projeto do senhor é um projeto ambicioso. Ele passa também por essa renovação, também o governo pensa em renovar essa frota, porque nós tivemos aí morte de estudantes, tivemos acidentes gravíssimos aí. Veja bem, quando eu fiz uso da palavra, nesses segmentos dos 19 sindicatos, e o ministro do meu lado, Marco Pereira, lá nos fundos, alguém disse: deputado, precisamos fazer uma correção do seu projeto. Eu falei: pois não, o senhor está com a palavra. Ele falou: olha, o senhor esqueceu de botar ônibus aqui, de colocar ônibus. Realmente. Aceitei o pedido, pedi para a minha assessoria já aumentar para ônibus, e o presidente desse sindicato dos ônibus do Brasil é o proprietário da Marco Polo de Caxias do Sul. Caxias do Sul. Me telefonou agradecendo, até ele falou: deputado, nós vamos colocar aqui o seu nome em bronze na nossa indústria, porque graças a Deus um deputado que vem da iniciativa privada, como você, lembrou dessa situação, e é o momento para o governo trazer de volta os funcionários. Só nós aqui, nós demitimos mais de 1.500 funcionários. E com esse projeto de lei, tenho esperança de buscá-los. São homens treinados, mulheres treinadas no meu segmento. E o ônibus, você lembrava bem, que tem que haver urgentemente uma renovação de frota dos ônibus, porque é o transporte de crianças, é o transporte coletivo que a pessoa paga para usar. Naturalmente, a mobilidade dali é pouca hoje, tem que haver uma mudança nos ônibus. Então, o ônibus também agora foi já incluído no meu projeto de lei. Já teria idade, deputado, para essa... Olha, eu até defendo que o ônibus teria que ser metade dos veículos, porque o ônibus ele já tem uma fiscalização, ele já tem, assim, pelas prefeituras, eles já são mais novos. E essa defesa dos ônibus eu fiz, que seria metade. Se os carros ficar 30, que seja 15. Se ficar 20, que seja 10. Né? Eu creio que acabará ficando aí 12 anos. Por quê? Porque o meu entendimento, para nós fazermos um acordo, o deputado, meu projeto de lei, de 20 para 30 não está longe, eu aceitaria 25. Mas para ônibus nós vamos ter que fazer aí uma média. Né? Uma média menor para os ônibus. Tem que ser diferenciado. Esse projeto, Nelson e ouvintes, eu quero dizer que nós estamos perto de uma economia a curto prazo que vai mexer com o Brasil. Ele é um projeto de massa. Quem é que não tem um carrinho em casa, né? E naturalmente tem a vontade de mudança para um mais novo, um seminovo ou um 0 quilômetro. Eu tive, assim, cumprimentos de todos os 19 sindicatos de uma maneira que me emocionei. Emocionei porque eles viram que vai dar certo. Eles viram que é um segmento hoje que caiu 70%. Não tem o desespero é de um tamanho que não é 12 milhões de brasileiros que vão ser desempregados, não. Se janeiro não der resposta no meio automobilístico, vai ser milhares de pessoas ainda desempregados. E queira ou não queira, é o segmento que hoje mexe com a economia. Nós estamos muito assim convictos de que foi um dos melhores projetos da nossa autoria, do deputado Nelson Padovani. Entendi no presidente da República de que ele aceitou a tese, o Ministério da Indústria e Comércio aceitou, e nós vamos, assim, se Deus quiser, pedir que esse final do ano nós vamos finalizar, porque entrar com projetos, e tem projetos na Câmara que faz 20 anos, né? O caso, projeto lei que eu sou relator da Estrada do Colono, Nelson. Há 3 anos que eu aprovei na Câmara, o meu relatório é lei, mas está no Senado. Há 3 anos
aguardando o relator do Senado para que faça o que eu fiz na Câmara Federal como relator. E já, naturalmente, o meu trabalho foi juntamente ao Senado para que esse projeto da Estrada do Colono, a Estrada Parque, agora seja visto pelo Senado para que possamos encerrar esse entendimento e reabrir a Estrada Parque. Então, assim, é os casos que nós estamos aqui. O meu projeto é novo, o 6167, nesse entendimento da renovação da frota brasileira, mas o governo viu com bons olhos de que vai ser a solução para a economia. Peraí, agora tem uma pergunta aqui interessante. Tem uma pergunta aqui interessante, deputado. Antes, porém, fazendo o seguinte, eu acho que também com a Marco Polo em Caxias tem a Randon, né? E o senhor tem o Grupo Mascarello aqui que faz carroceria. Eles vão lhe agradecer bastante se o seu projeto for aprovado realmente, né? Já agradeceu, a Celinha Mascarello já me ligou. Já ligou para o senhor? Já agradeceu. Não, porque nós temos aqui em Cascavel, é a terra do senhor, né? Gera muitos empregos. Muitos empregos. E se nós somarmos, salvo o melhor juízo, se nós somarmos a quantidade de funcionários da Rondônia e da Marco Polo, dá mais de 25 mil funcionários. E que estão lá com a faca no pescoço por conta do estado da economia brasileira nesse momento. Mas a pergunta que é interessante é do Juarez, do Jardim Naipi. Ele disse que ele não entendeu muito bem o projeto do senhor e tal, como é que é essa proposta de renovação. Até aí eu também concordo com ele, mas ele disse que tem um carro antigo e ele teria que se desfazer do carro, aí é que está, deputado. Não, veja bem. Ele não é obrigado a se desfazer. Não, é à vontade. É à vontade, né? Só vai ter a facilidade para trocar de carro e comprar um novo. Veja bem, se ele tem como uma coleção, como uma relíquia, um valor estimativo, ele continua com o carro dele. Esse programa é para aqueles que têm vontade de mudar e não está podendo mudar. Aquele que não tem comprador para o carro velho, que vai se transformar em sucata. Esse sucata, quando a gente fala, não é desvalorizando o carro velho do senhor, não chamando de sucata o carro dele, não. É que vai ser transformado em sucata, vai ser transformado em aço para fazermos os novos no Brasil, como eu dizia no passado, Nelson, há pouco. Nós vamos ter reservas dos nossos aços, nossas reservas minerais, com o uso desses milhares e milhares de veículos. Veículos que estão sendo até em circulação, mas ele traz perigo nas estradas, ele traz mais poluição, ele não dá segurança, não tem airbag. Qual família que não quer ter um carro mais novo, né? Ele fica tranquilo, é Juarez, não é? Juarez, fique tranquilo, se você tiver interesse de fazer a troca, você vai ter, mas se você tiver interesse de ficar com o seu carro, que eu creio que deve ser um carro bonito até, bom, que continue. Mas ele é facultativo, ele não tem obrigação de trocar. Não. Daqui a pouco está a polícia na casa das pessoas tirando o carrinho da garagem. Não é esse entendimento não, né, Anderson? Agora, se bem que tem uma coisa, né, deputado? É bom que o Juarez saiba, como eu sei e todos sabem, o fato do carro ser, digamos, antigo ou velho, isso não dá direito a ninguém lhe tomar. Agora, também, se não obedecer às determinações da legislação do Código Brasileiro de Trânsito, por exemplo, também não pode circular, né? Mas o próprio Juarez vai ter interesse. Então vamos ter problema aqui na fronteira, né? Bastante aqui na fronteira. Eu queria que o Juarez fizesse agora uma mensagem, quantos quilômetros faz o carro dele por litro, se pudesse. Porque o carro novo, você sabe que tem uma economia em 100%. Sim. Isso que o Juarez tem que observar. Tem que ver também, né? Exatamente. Ô deputado, esse projeto do senhor é mais ou menos igual o incentivo que é dado, por exemplo, aos motoristas de táxi para poder trocar, pegar um carro mais novo? É mais ou menos isso aí? Não tem nada a ver. O que nós estamos fazendo é fazermos um bônus do carro velho, porque o táxi não tem. O táxi ele vem, o carro dele vai para uma garagem, tem um valor alto, pouco comprador. O sucata não, já é dinheiro, é um bônus. Ele não tem carro mais, ele recebeu um cheque. Ele pegou o dinheiro e botou no bolso. Para ele, claro, só pode adquirir aquele dinheiro, carro. Ele não pode pegar aquele dinheiro e ir para um cassino. Não. Esse é um bônus que vem para ele para que renove o carro ou ele compre um zero. Né? É uma moeda veicular. É uma moeda veicular. Ele tem que partir para isso. Coincidentemente, a prefeita Ivone Barofaldi sancionou uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores que a cidade tem um problema muito sério com sucata. Se o senhor andar aqui pelas imediações do Parque Presidente, Jardim América, o
a gente vai ver veículos abandonados que incomodam as pessoas que moram vizinhanças, né? E ela sancionou essa lei agora, hoje até fizemos contato com a Secretaria da Fazenda, que é o setor de fiscalização dessa situação, e até ele me dizia, Cida, nós temos uma demanda muito grande de carros abandonados que viraram sucatas, em via públicas, em calçadas, em situações que está aí totalmente de abandono, né? É uma demanda muito grande. Até o fiscal da Secretaria da Fazenda falando, a demanda de sucata que nós temos hoje em Foz do Iguaçu é uma demanda muito grande de abandonadas. Veja bem, não é esse carro que vai ter o benefício. Não, a pessoa tem que ter o carro dele em nome dele 1 ano e 1 dia. Exatamente. E esse carro tem que ser vistoriado com os impostos pagos em circulação. Esse carro tem que estar... Ele não pensaria... sendo usado. Ele não pensaria pegar um carro desse nas ruas... Mas na maioria desses carros, ele acaba chegando nesse ponto, né? Do abandono. Exatamente. Eu vi o projeto-lei, eu tive a oportunidade de ver o jornal agora, aqui nessa emissora. Eu até mostrei para o meu assessor e falei, olha, tem qualquer coisa aqui. Eu fui olhar e vi que é municipal. Mas não se trata desses veículos. Municipal. Esses veículos aí, ele não tem um certificado pronto, não tem os impostos pagos, ele não circula, não vai ser vistoriado. O que nós temos que entender é que a família tem que ter em nome dela, por mais de 1 ano e dia em diante, o veículo em 1 ano e seu dia em diante, em nome dele, com os impostos pagos. Nós estamos aqui falando numa transformação veicular de uso. A família que precisa do seu carro. Ele precisa de sair fora das oficinas, principalmente da parte elétrica, que traz muito custo. Ele precisa de ter um carro com mais segurança. Olha, tem países que não aceitam que se a pessoa tem um tráfico com esses carros, não aceitam esses carros nas estradas nem na cidade. Sim. O Brasil ainda admite isso, né? Deputado, deixa eu fazer uma observação aqui para a Cida. Cida, nos Estados Unidos, nesse caso que você citou, por exemplo, você não pode se livrar nos Estados Unidos sem que a autoridade do trânsito saiba. Exatamente. O Alexandre Garcia Ela te estava falando sobre persegue, isso. ela te persegue, achou o carro abandonado lá no meio do matagal, Vai atrás. não sei o quê. Vai atrás, está registrado no nome de alguém, por que houve, o que deixou de haver e tal, e vai responder quando não. Mas o Ivaldece... Até mesmo, Nelson, fazendo um corte aqui, ó. Seria o seguinte, olha, bem claro, seria um cidadão, ir ao ferro velho, comprar lá um chassis, ferro velho naturalmente tem um certificado daquele carro, sim, e ele sair querendo benefício. Não é para esse tipo, não. Não, bem claro, é a família que tem o carro transitando com os impostos pagos e vai ser vistoriado. Ele sai por um valor natural do ano 1991 e é aquele carro que ele tem um bônus. O Ivaldece me faz aqui 2 observações, uma das quais eu até nem sabia. Chegando aqui o seu Veraldo Marchiori, com o doutor Jonathan junto, seu filho, está aqui nos estúdios da Rádio Cultura. E o Ivaldece aqui, deputado Padovani, ele faz 2 observações, uma das quais eu não tinha atinado ainda. No Japão, 20 anos o carro sai de circulação, né? Não circula mais. Quer deixar na garagem, guardado e tal. O seu amigo Veraldo, por exemplo, ele tem uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele tem 2, 3 carros lá que ele me mostrou, antigos, que ele coleciona, e tem uma trilhadeira também que ele comprou, daquelas trilhadeiras de antigamente. Apenas para dizer isso para o Veraldo. Mas voltando no assunto... Tem um ouvinte perguntando daqueles veículos apreendidos em pátios como Detran, Polícia Federal, Civil, Rodoviários. Só para observar. E no Japão, quanto mais antigo o carro, maior é o imposto, né? Nós poderíamos chegar aqui, no Brasil, ao contrário. Né? Chega até um determinado momento que você tem a anistia do IPVA. Né, conforme a longevidade do carro, não lembro agora exatamente de quantos anos, 20 anos ou coisa parecida. No Japão, quanto mais tempo de utilização o carro, maior o número de impostos, que é exatamente o incentivo para o cidadão trocar. Nós podemos chegar num estágio desse aqui no Brasil? E qual era a outra pergunta? Os veículos apreendidos. Veja bem, coincidentemente, o Detran agora, Paraná, está recolhendo todos os carros que dentro do Paraná. Esse recurso agora que vai todo para a sucata fica ao Detran, isso já está determinado, já estão fazendo. Agora é projeto da minha autoria, esses carros da Polícia Rodoviária Federal nas estradas. É um outro entendimento. Porque esses carros são apreendidos, tem um curso de discutir o direito, se realmente a União vai ficar com ele ou não vai. Mas não vamos entrar nesse projeto hoje, podemos falar uma outra oportunidade, que é muito importante, a pessoa não deixa mais o carro. Ele deposita o FIP, prossegue com o carro e vai discutir o seu direito. Esse é o projeto da minha autoria. Mas vamos lá falar desse aqui. Eu expliquei ao presidente da República que os carros velhos, Nelson,
ele jamais voltará a dar 1 centavo para a União de Impostos. Porque é um veículo que está morto praticamente em termos de legislação. Agora, nesse momento que vier o carro supernovo, o carro zero, ou aquele carro que seja um ano mais novo do que esse do programa, ele já começa a dar impostos. Pode o governo, 34% que estaria de IPI hoje em cima do veículo, baixar para 1%. Mas pelo menos o governo vai ter 1% de impostos, porque no velho ele tem 0%. Isso eu expliquei ao presidente Temer e ele entendeu, acolheu a nossa ideia, tanto que está aí o sucesso, está na internet já, 19 sindicatos reunidos com o deputado Padovani e com o ministro. É uma coisa assim que chegou em bom momento para o Brasil, nessa vontade de resgatar os empregos para o Brasil. Então ele veio ao encontro do interesse do país. Creio que vai ser um projeto que vai ser sucesso para o povo brasileiro e para os trabalhadores, principalmente os que estão aí precisando de empregos, e para o Paraná, para Foz do Iguaçu, para todas as cidades que pretendem trocar o seu veículo. Entende? Eu estou muito eufórico com esse projeto, tenho quase certeza que já deu certo, quase a certeza, porque você sabe, a obrigação do deputado é legislar, e o executivo que tem que concluir. Mas é a palavra deles, que se o meu projeto de lei nas comissões agora atrasar em qualquer medida, imediatamente será feito por medida provisória. 12h45. Deputado Nelson Padovani, eu agradeço muito a atenção do senhor. O senhor passando mais uma vez aqui por Foz do Iguaçu e mais uma vez chegando aqui na Rádio Cultura, trazendo evidentemente esse assunto que é um assunto de interesse múltiplo da comunidade, enormemente, sobremaneira nesse momento econômico que nós estamos atravessando no Brasil. Ontem, pelo menos, os telejornais, nas páginas, nas suas editorias dedicadas à economia, dizendo que o Brasil, pelo menos, está com uma cara de quem começa a dar uma aquecida economicamente. O processo político de impeachment, como é que está Brasília, como é que o senhor mede a Brasília nesse momento, o Congresso Nacional, o governo federal, como é que o senhor está vendo? Olha, os senhores devem ter visto como é que foi cassado o ex-presidente da Câmara e deputado Cunha. Ele foi expulso da casa. Eu não vejo mais condições de um deputado, senador, vereadores, prefeitos, fazer mais coisas erradas, porque não é um motivo de você ser simplesmente cassado dos seus direitos. É um motivo moral, como foi tirado aquele deputado da casa, daquela noite do plenário, Nelson. Ele foi empurrado para fora, entende? Porque falo muito de políticos, mas eu não levei esse povo para lá, nem a Dilma, nem o Lula. Eu consegui trazê-los de volta para casa, a Dilma para Porto Alegre e o Lula, se Deus quiser, vão botar na cadeia. Entende? Eu, como parlamentar, fui para lá para mudar esse país. Nós não estamos lá para dar moleza para esse povo que roubou o país, não. Sabe? Roubaram de duas maneiras. Roubaram o dinheiro e roubaram pela incompetência. Sabe? Eles foram incompetentes em administrar esse país. Nós vemos hoje um país com as melhores terras férteis do mundo, os maiores produtores de alimentos para o mundo, um país com gente que sabe trabalhar, e nós estamos aí sem escola, sem hospitais, idosos sendo jogados, mães de famílias sem creches para colocar seus filhos. E que país é esse que nós estamos vivendo? Será possível que nós, deputados, não temos condições morais de chegar lá e limpar essa casa? Vamos fazer. Um por um, nós vamos botar na cadeia. Isso você pode escrever. Vamos buscar um por um, ou seja, deputados, senadores, presidentes, ex-presidentes, nós vamos fazer nossa parte. Eu falo porque sou paulista, mas moro no Paraná desde os 9 anos. Venho da iniciativa privada e nós vamos fazer. Não somente eu, como muitos deputados bons que tem na Câmara. Não é qualquer, assim, pessoas que vão dizer que lá só tem malandro e ladrões, não. A Câmara tem grandes deputados e nós vamos fazer nossa vez. Ok, obrigado, deputado. Muito obrigado. Tá? 12h48, intervalo comercial e voltamos para encerrar o Contraponto da Cultura.